Amém? Eu queria que você abrisse a tua Bíblia comigo no Salmo de número 3. Amém? Quero ler este Salmo mais uma vez. Amém? Salmo de número 3, a partir do verso 1. Queremos falar da maior derrota de Davi. Amém? A maior derrota de Davi. Então, Salmo de número 3. Davi confia em Deus na sua adversidade. Amém? Todos acharam o Salmo de número 3? Diz assim a palavra do Senhor: e o Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, e são muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, é escudo para mim, e a minha glória, e o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz eu clamei ao Senhor, e Ele ouviu, e desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi, e acordei, porque o Senhor me sustentou. Não terei medo de 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, meu Deus, pois feriste todos os meus inimigos nos queixos, e quebraste os dentes dos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Amém? Curva sua cabeça, feche os seus olhos nesta hora. Santo Deus de Israel, eu apresento mais uma vez a tua igreja, Pai. O teu povo, Pai, toma cada um nas tuas mãos esta palavra, que primeiro nasceu no coração do Senhor, Pai. Que esta palavra penetre no mais íntimo deste coração, e que ela possa preencher a lacuna vazia de cada coração aqui nesta noite. Deus, que eu desapareça e que teu Espírito Santo apareça neste lugar. Em nome de Jesus, para sempre. Amém. Amém, irmãos? O Salmo de número 3, ele é um cântico, uma adoração, feita pelo mais conhecido autor das Escrituras, Davi. Costuma-se dizer que o Salmo de número 3, ele é a expressão de uma alma abatida, porque toda a expressão inserida no Salmo 3, nada mais é que uma revelação que está dentro de mim e de você. Deus não espera encontrar na igreja robô, meu irmão. Deus não espera encontrar dentro da igreja Mulher Maravilha, e muito menos Superman evangélico. Por quê, meu irmão? Porque Deus sabe que nós somos mortais. Deus sabe que nós choramos, que nós ficamos tristes, não é verdade? Deus sabe, Deus conhece a nossa vida, não é verdade? E é isso que fascina Deus, é isso que faz com que Deus nos ame a cada vez mais. Quando você tentar maquiar o que de fato você não é, isso mais vai afastar você de Deus. Mas quando você for você mesmo, isso mais vai atrair você para perto de Deus. Talvez este seja o grande segredo do rei Davi. Como pode um homem, general de guerra, não é verdade, matador profissional, ser um homem segundo o coração de Deus, não é verdade? Como pode um homem deste receber a conotação de amigo pessoal de Deus? É porque Davi nunca tentou ser de fato o que ele não é. E muitas das vezes a gente vê pessoas dentro da igreja, querendo ser santas demais, querendo ser o que de fato não é. E na verdade, Deus condena isso, né? Desde do começo da humanidade, Deus condena, porque isso é hipocrisia. Quando você for você mesmo, isso mais vai atrair você para perto de Deus. Quando for você mesmo, maior a possibilidade de Deus te abençoar. E Davi era ele mesmo. Davi era valente, mas ele tinha medo. Então este salmo, o salmo de número 3, costuma-se dizer que é o salmo das lágrimas. Davi escreveu este salmo talvez na jornada mais difícil da tua vida. O salmo de número 3 foi escrito quando Davi estava no fundo do poço, foi escrito quando Davi estava cercado de adversidade, né? Para você entender que este salmo é um dos mais lindos e profundos que Davi já compôs, o salmo de número 3. Mas nós precisamos entender a história.
Nós precisamos entender o contexto da época. Então preste atenção, eu vou sintonizar você dentro dessa história. Davi reinou em Israel durante muitos anos. E Davi teve muitos filhos em Israel. Talvez você não saiba, mas Davi teve filhos que ele mesmo não conheceu. Por quê? Porque Davi teve um harém com 300 concubinas e 700 princesas. Portanto, era natural todo dia ele entrar dentro do teu palácio, o seu assistente, para trazer a notícia de um nascimento de um filho. E esse assistente chegava, sempre de cabeça baixa, e ele dizia: olha, rei, nasceu-lhe um filho. O assistente chegava, era cotidiano. Davi perguntava: homem ou mulher? E o assistente respondia: era homem. E Davi falava: o nome dele vai ser tal. Então era cotidiano, era normal, acontecia todo dia, não é verdade? Mas um dia, disse os sábios, que esse assistente entrou na presença do rei e disse: olha, nasceu-lhe filhos. E Davi estava vivendo um dos momentos mais difíceis no campo de batalha, quando esse assistente entrou dentro do teu palácio para trazer a notícia do nascimento do filho. E a guerra era notória, as batalhas há anos, meses ali na vida de Davi. E quando ele trouxe essa notícia, Davi perguntou: homem ou mulher? Ele disse: homem. Só que esse assistente não se retirou da presença de Davi. E Davi olhou para ele e disse: pode ir, você já me deu a notícia. Ele não se retirou. Davi, por que você não vai? Aí ele pega e fala: olha, Davi, porque este filho que nasceu é muito belo e muito formoso, tem o semblante dos anjos, e mais, ele vai agradar o seu coração. Então Davi ficou curioso para conhecer aquele filho. Não é verdade? Ele olhou: então tá bom, no 8º dia traga o menino à minha presença, eu vou fazer a circuncisão dele e eu vou dar-lhe um nome. Quando completou o 8º dia do nascimento daquele menino, ele foi trazido à presença de Davi. Davi viu que o menino era muito formoso, muito belo, tinha um semblante dos anjos, e Davi amou aquele menino. E Davi, quando viu ele, apresentou o menino a Deus, consagrou o menino a Deus e disse: Senhor, eu estou vivendo muitas guerras, mas o nome dele será Absalão, que significa pai da paz. Cresceu ali no palácio, não é verdade? Junto com o pai, passeava com o pai, ia na carruagem real, ia para as festas, Pentecoste, ia lá, festa de Páscoa, não é verdade? Tabernáculo, ia com o menino. Todo mundo já sabia que aquele era o escolhido de Davi, herdeiro do trono real. Davi deu uma túnica para ele, que o diferenciava dos outros irmãos, assim como José, que era filho de Jacó, recebeu uma. Então Absalão recebeu aquela túnica, uma escolha pessoal do pai, herdeiro do trono. Todas as informações foi passada para ele. Absalão estudou tudo sobre a cultura judaica, tudo sobre a Torá. Ele estudou tudo ali, estudou tudo sobre guerra e se tornou um valente. Diz os sábios que ele tinha cabelos longos e ele cortava as pontas do cabelo uma vez por ano, e as pontas pesavam quase 3 quilos. Absalão estava predestinado a dar continuidade ao trono de seu pai, mas porém a vida tem as suas curvas, a vida tem as suas voltas, não é verdade? A vida tem a sua surpresa. E um dia Absalão, já homem, percebeu que tinha uma irmã dentro de casa, chamada Tamara, né? Muitos conhecem a história. Tinha um irmão chamado Aminon, e Tamara era filho dele de sangue do 1º grau, porém era filho da mesma mãe, mas Aminon não. E Aminon se apaixona pela sua irmã Tamara. Tamara não quis nada com ele, mas ela força e ele violenta a sua irmã. Absalão ficou revoltado com aquilo, não é verdade? E Absalão deve ter pensado: se eu estou sendo preparado para reinar, eu tenho que estar preparado para resolver qualquer problema. E Absalão armou a emboscada e matou o seu próprio irmão Aminon. A guerra estava estabelecida dentro de casa, não é verdade? Dentro da casa de Davi, não é verdade? Ou seja, e ele vê que o pai tinha ficado chateado. Aí Absalão foge para a terra de Jessé e fica ali alguns anos. E ele retorna
queria pedir o perdão do pai, queria lavar a roupa suja, não é verdade? Queria ali se consertar com seu pai, mas Davi, magoado, chateado, não é verdade? Entristecido com o acontecido, não recebeu Absalão no palácio. E foi passando o tempo, aí Davi não recebe, e passou-se um tempo, Absalão foi para a porta da cidade e começou a persuadir aquele povo. Aí Absalão estava dizendo: o meu pai não pode ser rei, porque o meu pai não resolve os problemas da cidade. Meu pai não resolve as causas, meu pai é um péssimo juiz. E ele foi ali persuadindo aquele povo, debaixo ali das barbas de Davi. Absalão começou a fazer uma grande rebelião, e Absalão foi conseguindo a adesão das pessoas, mais importante, parte do exército de Davi. E quando Absalão arquitetou um plano para roubar o trono de seu pai e matar o próprio pai. Então um amigo de Davi, horas antes, ficou ali, e ele consegue avisar Davi: olha, teu filho está vindo com parte do teu exército, e ele vai matar você, vai roubar o teu trono. E agora ele vai roubar o teu trono, ele vai matar com sua própria espada. E Davi ficou desesperado, ficou preocupado com aquilo. Então Davi disse: eu não tenho nenhuma opção, o povo está contra mim, só tem uma saída, temos que fugir. E Davi foge pelas portas do fundo do palácio, veste de um pano de saco, e ele foge. Davi fugiu deixando a coroa, a sua túnica, apenas com um pano de saco. E da fortaleza de Sião, ele desce pelas escadarias e foge dentro ali do vale de Cedro. Então pelo vale de Cedro, Davi foge com seus 37 valentes, humilhado, encurralado por aqueles que o elegeram. Foi Davi saindo com seus 37 valentes, e Absalão chega, entra para matar o seu pai, mas ele não encontrou, porque ele já tinha fugido. Diz a Bíblia que Absalão estava tão irado ao ponto de querer perseguir o seu próprio pai para matá-lo. Mas aquele amigo, aquele conselheiro de Davi que ficou, conseguiu aquietar ele ali, e ele ficou: olha, você já conseguiu o que você queria, deixa ele aí, outro dia você vai. E Absalão virou e disse: olha, tá certo, o que eu queria mesmo eu já consegui, é o trono, outro dia eu vou. Então Absalão pegou a coroa do seu pai, pegou ali as suas vestes, pegou todas as mulheres de seu pai, armou uma tenda em praça pública e coabitou-se com elas. E Davi desce e some lá no meio do vale do Cedro. Lá do vale, Davi podia ouvir o som da festa que estava dando no seu palácio. A conquista do seu filho, que hoje passa pela cabeça de um homem que estava no topo, agora ele está lá embaixo. Davi deve ter perguntado: Deus, aonde eu errei? O que eu fiz? Ele olha para cima, vê as luzes lá no palácio, olha para o lado, apenas os 37 valentes. Eu imagino que Davi chegou e sentou ali numa pedra e disse: eu acho que nós vamos ter que dormir aqui hoje. Eu imagino que Davi deve ter perguntado: o que eu faço, Deus? Que atitude eu tenho que tomar? E eu imagino que o Espírito Santo de Deus deve ter soprado ali na mente de Davi: olha, Davi, você não é só rei. Davi, você não é só um valente. Olha, Davi, você não é só um general, mas você é um adorador. Você é um adorador, Davi. Davi, então o que eu faço? Ao Espírito Santo: olha, adore, Davi, adore, escute, olha, escreve um cântico de adoração. Mas Davi disse assim: mas como eu vou adorar a Deus nessa situação? Como eu posso adorar a Deus nesta prova? Mas Davi deve ter encontrado forças ali, deve ter encontrado ali um pedacinho de pergaminho, e chorando ele começa a escrever o Salmo de número 3. E no verso 1, ele escreve logo de cara assim: Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, e são numerosos os que se levantam contra mim.
Eu vejo que Davi estava sentindo na pele, né? Porque Satanás estava trazendo barulho de som lá no seu palácio, né? Muitos que juraram fidelidade com ele estavam agora dançando lá com Absalão, que muitos diziam que o amava, estava lá. Aí Davi, Deus, por que tu está permitindo isso na minha vida? Deus, como se tem multiplicado os meus adversários. Eu imagino que Deus estava usando aquela situação para mostrar para Davi que os inimigos sempre estavam ali, mas estavam porém com uma máscara. Deus estava arrancando as máscaras dos inimigos de Davi. Sabe, querido, deixa eu te dizer uma coisa aqui. Muitas das vezes nós criamos problema para resolver mais tarde. Tem um ditado que fala que brasileiro gosta de empurrar as coisas com a barriga. Você deve ter ouvido isso. Tem um texto na Bíblia que fala de que se reclama um homem. Reclame cada um dos seus próprios pecados. A grande verdade é que nós mesmos criamos problemas para resolver mais tarde. Muitas das vezes é nós mesmos que agimos como Davi e não temos coragem para encarar os problemas, as dificuldades, e nós deixamos para amanhã o que é para fazer hoje. Nós deixamos para a semana que vem coisas que a gente tem que resolver, tem que tomar atitude, meu irmão, porque o mundo espiritual é assim. Se você tem que fazer, faça, Deus é contigo. E a verdade é que Davi talvez poderia ter recebido o filho dele, resolvido o problema com ele, perdoado ele, talvez isso não teria acontecido. Mas Davi escreve: os meus inimigos se multiplicaram. Deus, olha Davi, você perdeu o controle, mas eu ainda tenho o controle de todas as coisas. Aí querido, talvez tu perdeu o controle da situação, mas deixa eu te dizer, Deus ainda tem o controle de todas as coisas. Davi estava ali, perdeu o controle, mas Deus não, eu não perdi. E ele continua chorando, ele continua depressivo. Aí chega no verso 2, ele continua ali, né? Aí ele diz assim: e são muitos que dizem, de mim não há em Deus salvação para ele. Olha, irmão, se a gente entender a história, os ventos estavam trazendo as notícias lá no silêncio da escuridão do céu. Davi estava lá com seus valentes, e a notícia chegava, ele podia escutar, né? Lá em cima eles gritarem. Olha, os inimigos de Davi estão lá no palácio dizendo: nem Deus salvou Davi dessa. Olha, Deus salvou Davi do Golias, do urso, dos filisteus, mas Deus não livrou Davi de Absalão. Aí Davi estava escutando aquilo, né? Olha, o Senhor me abandonou, sabe? Olha, o Espírito Santo está falando com alguém aqui nessa noite. Talvez alguém está sofrendo isso, talvez alguém falou de você, está falando da tua honra, da tua índole. Olha, você não tem jeito. Olha, pau que nasce torto, morre torto. Olha, você não tem mais jeito. Olha, eu conheço a história dela. Aquilo está indo para a igreja para esconder atrás da Bíblia, meu irmão. Era essa notícia que chegava. Talvez tu está ficando triste com isso, mas era a notícia que chegava para Davi. Notícia ruim, né? Mas presta atenção agora. No verso 3, Salmo de número 3, no verso 3. Qual é a primeira palavra aí do verso número 3? Mas porém tu. Uma observação que eu fiz aqui. Você vê que a primeira letra ela está em negrito. Toda vez que você lê um texto que a primeira letra aparecer em negrito, é uma indicação que no texto original aquilo é um outro rolo de pergaminho. Está falando do mesmo assunto. Acabou uma página, mudou, mas é o mesmo assunto. Então no verso 1 e no verso 2 é uma expressão de desespero, de angústia, de dor. Mas quando ele chega no verso 3, a história muda. Quando Davi vai escrever o verso de número 3, algo sobrenatural acontece na vida de Davi, e ele diz assim: este hino não pode ser uma reclamação, este hino não pode ser uma lamúria, não é verdade? Ele está dizendo, por isso Davi escreve o Salmo 3, ele diz: ó, mas tu, Senhor, é escudo para mim. Quando Davi termina o verso 2, ele faz isso aqui, ó, ele enxuga as lágrimas, ó, ele está enxugando as lágrimas. Olha, isso aqui não pode ser uma lamúria, não pode ser uma reclamação, não é verdade? Aí para de choramingar, ele para de chorar. Quando Davi vai para o verso 3, em alta voz ele fica de pé, na verdade ele diz assim, ó, mas tu, Senhor, é escudo para mim, a glória ou fortaleza que exalta a minha cabeça. Ei, querido, preste atenção para mim aqui. O ângulo da expressão do salmista muda no verso 3, quando Davi começa a gritar, porém
do Senhor. Os soldados ali, os valentes, devem ter ficado pasmos, devem ter ficado nervosos. Olha, deve ter dado contra Davi. Por quê, meu irmão? Porque os soldados de Absalão podiam escutar, não é verdade? Olha, rei, calma, fica quieto. Olha, não faz barulho não. Mas Davi não quis nem saber, meu irmão. No meio do vale ele grita assim, ó: do Senhor é o meu escudo. Alguém está ouvindo a voz do Senhor aqui, ó? Tu és o meu escudo, tu és o meu escudo, tu és a minha proteção. Você sabe, igreja, o que Davi estava querendo dizer? Eu falei aqui no primeiro culto, vou falar de novo. Outro dia eu vi um teólogo falando umas besteiras, sabe? A gente tem que tomar muito cuidado com teologia. Eu sei que aqui tem teólogo, tem pessoas craque de Bíblia, né? Pastor Marcelo, eu também tenho. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes as pessoas querem o quê? Se achar que se sabe muito. Aí o cara dizendo que a estrela de Davi é o símbolo do pentagrama. Um cada coisa. Sabe, a estrela de Davi, ela tem 6 pontas. A de 5 pontas, sim, é o símbolo do pentagrama. É o símbolo da magia negra. Você está entendendo? A de Davi tem 6 pontas. A estrela de 5 pontas, sim, é o símbolo do pentagrama, da magia negra. Quem instituiu essa estrela foi Salomão, quando ele desviou de Deus e construiu um templo lá para confrontar o próprio Deus. Então a estrela de Davi tem 6 pontas. É um triângulo de ponta para cima e um triângulo de ponta para baixo. O triângulo de ponta para cima, sabe o que significa? Um grande povo na terra para um único grande Deus no céu. O triângulo de ponta para baixo, um grande Deus no céu para um único povo na terra. São os 2 povos de Deus, a igreja e o Israel de Deus. Quando Davi disse assim: o Senhor é o meu escudo, ele estava lembrando, sabe de quê, meu irmão? Porque quando os guerreiros da época de Davi, eles eram reconhecidos pelos seus escudos. Então o de Golias tinha um desenho, o de Saul tinha um desenho, né? Então Davi, quando começou a se projetar como um grande general de guerra, não é verdade? Ou seja, ele pede a Deus uma revelação, um símbolo. Por quê? Porque quando os inimigos dele verem ele, saberá que é ele e que o Senhor vai na frente. Então Deus disse assim: faça uma estrela e coloque no meu escudo. Então os inimigos sabiam que aquela estrela representava o Deus de Davi. É a resplandecente estrela da manhã. O nosso Deus é o nosso escudo, o nosso Deus é o nosso guardião. Ele vai no nosso meio, Ele vai na nossa frente, Ele vai no meio da guerra. É por isso que o salmista fala: 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não vais ser atingido. Ei, praga nenhuma chegará à tua tenda, nenhum mal te sucederá, porque o nosso Deus é o nosso escudo. Agora, aí ele disse 3 coisas, ele disse para Deus. Ele disse assim: tu és a minha glória. Você sabe que homem nenhum tem glória, pastor não tem glória, diaconato não tem glória, dança não tem glória. Deus não divide a glória dele com ninguém. Só Deus tem glória, meu irmão. Essa glória aqui é um erro de tradução. Davi está dizendo assim, ó: o Senhor é minha honra, o Senhor é aquele que me honra. Aí Davi dizia: o Senhor é aquele que exalta a minha cabeça. Davi estava dizendo assim, ó: o Senhor, olha, a minha coroa ficou lá, eu quero ela de volta. Deus não coloca coroa na cabeça de quem anda de cabeça baixa. Ei, querido, só recebe coroa quem é escolhido. E você está aqui hoje porque você é escolhido de Deus. E Deus manda te dizer: levanta a tua cabeça, porque Ele está preparando a tua coroa. Porque a Bíblia diz: aquele que persevera até o fim, dar-te-ei a coroa da vida. Davi começou a gritar no meio do vale, e ele não parou. Aí ele diz bem alto no Salmo de 3, no verso 4: com a minha voz eu clamo ao Senhor, e do seu santo monte Ele me ouviu. Ele não disse: com a minha voz eu rezo, com a minha voz eu oro, com a minha voz eu vou dizer alguma coisa. Não, meu irmão. Davi, ele gritava bem alto: Deus Todo-Poderoso, porque ia dar resposta para ele naquele vale. Quantos podem clamar a Deus aqui nesta noite? Mas tem coisa, meu irmão, que você até tem que falar baixo, mas tem coisa que você tem que falar bem alto. Tem coisa que você tem que dar um brado de vitória, meu irmão. E aí no verso 5, Davi continua dizendo assim: eu me deitei e dormi,
e acordei, porque o Senhor me sustenta. Davi virou para os valentes dele, meu irmão, e falou assim: olha, vocês vão ficar aí acordado, que fique, vocês vão ficar aí de prontidão, problema de vocês, eu vou dormir, porque o meu Deus já entrou na causa. Deixa eu te dizer uma coisa aqui nessa noite, meu irmão. Davi disse: eu vou dormir e acordar em segurança, porque o meu Deus trabalha para mim de dia e de noite. Deixa eu te dizer uma coisa, você sabe que o livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia, e lá no livro de Jó, tem um texto que diz assim: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Deixa eu te dizer uma coisa aqui nessa noite, não importa como as coisas estão, mas o que importa é como elas vão ficar. Ei, o diabo talvez pensa que acabou, talvez o diabo está dando risada de você, ele pensa que acabou a causa, está resolvida, está ganha, mas Deus manda dizer para você, ele está entrando nesta causa, está mudando o rumo das coisas, meu irmão, descansa no Senhor. Ei, tem pessoas que nem estão dormindo direito, mas hoje vai dormir que nem um bebezinho, porque descansa no Senhor. Aí no Salmo de número 6, não terei medo de 10 milhares de pessoas que puseram contra mim ao meu redor. Aí no verso 7 ele levanta exatamente o número 7, por quê? Porque 6 é o número do homem, 7 é o número de Deus, porque tanto o mundo como no mundo vindouro é interligado um ciclo que muda a cada 7, isso é profético, porque toda vez que o 7 se manifesta, muda o ciclo das coisas. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, meu irmão, e é este versículo 7, que teve o poder, a expressão, teve o poder de movimentar o céu e a terra a favor de Davi. Quando você fala algo para Deus, que está além das suas forças, ela tem o poder de virar a mesa a seu favor. Davi disse assim: levanta-te, Senhor, salva-me, meu Deus. Davi sabia que Deus estava sentado no trono, e quem está sentado está no controle. Deus assentado no céu, Absalão assentado no trono de seu pai. Olha o que ele está falando no versículo 7: levanta-te, Senhor. Sabe o que Davi estava falando? Deus julga a minha causa. O Senhor Deus é um justo juiz. Quando ele faz essa declaração, automaticamente o mundo físico e o mundo espiritual se manifesta. Por quê, meu irmão? Porque tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Quando Deus levanta do céu, Absalão levanta do trono para ir ao encontro de seu pai. Ele põe a couraça do seu pai, ele vai, e com seu cavalo, com o cavalo de seu pai. E os valentes de Davi sabiam que era inevitável aquela batalha. E Davi vai nos seus valentes e diz assim: olha, você promete para mim, você não vai ferir o meu filho, você não vai fazer mal ao meu filho, promete para mim. E eles iam jurando: jura para mim, tu não vai fazer mal ao meu filho. Quando ele chega no general dos valentes, ele não jura, ele fica de cabeça baixa, porque ele sabia que era inevitável aquele confronto. E ele vai, e aí ele se levanta. Absalão vinha com seu cavalo do seu pai. Quando ele passou por baixo de uma árvore ali, os cabelos dele ficou presos num galho, e ele ficou de pendurado. Eu quero dar a bênção apostólica para o pessoal que está de casa, porque está fechando aqui. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto e te dê a paz. Que Deus abençoe você grandemente, em nome de Jesus, amém. Os valentes de Davi chegaram e vieram naquele confronto. Quando um dos valentes de Davi viu Absalão pendurado, ele não quis enfrentar Absalão, mas ele chamou aquele general que não jurou, e foi lá, e aquele general de guerra feriu Absalão de cima e embaixo, rasgou ele em várias partes e o matou. A rebelião estava acabada, os desertores pediram perdão. Davi voltou ao trono e disse: Deus julga a minha causa, e feri todos os meus inimigos no queixo, e quebre os dentes dos ímpios. O único lugar que, se você tomar um murro no maxilar, você não fica de pé. Sabe o que ele está dizendo isso aqui, meu irmão? Deus vai julgar a sua causa,
e vai dar um murro no rosto do teu inimigo, e eles vão cair para trás e nunca mais vai dar risada de você. Porque é o único lugar, meu irmão, que se você tomar, você não fica de pé. Então o texto está dizendo isso. Se você tomar, meu irmão, sabe, você não fica de pé. Então Deus está dizendo, ele vai acabar, teu inimigo nunca mais vai rir de você. E o que nós aprendemos dessa história? Aprendemos que nós não podemos deixar para amanhã o que nós temos que fazer hoje. Não podemos deixar para amanhã o que você tem que fazer hoje. Não adianta, querido, você ficar sem conversar com teu filho ou com a tua filha. Não adianta você ficar para um lado e teu esposo para o outro. Ei, não adianta tu ficar de bico para o teu pastor. Tem coisa que tem que sentar e resolver, meu irmão. Não adianta você ficar sem conversar com o irmão, sabe, não deixa nada para depois. A gente tem que ser humilde, não espere o vale chegar para você chorar. Aprenda a confiar em Deus nas adversidades, aprenda a confiar em Deus cantando nos momentos difíceis da tua vida. E sabe o que aconteceu? Davi voltou para o trono, ficou 40 dias em jejum pela morte do filho que ele amava. Davi seguiu a sua vida, mas aquele assistente continuou a entrar dentro do palácio para trazer a notícia do nascimento do filho. Ele chegava, olha, rei, nasceu-lhe um filho. Davi perguntou, homem ou mulher? Ele falou, homem. E ele não se retira da presença de Davi. Davi, quando olha, viu ele de novo, passou aquele filme na cabeça dele, deve ter passado aquela imagem toda que aconteceu. Ele disse assim, olha, rei, este filho que nasceu é muito belo, muito formoso, tem o semblante dos anjos, e ele vai agradar o seu coração. Davi disse, no 8º dia traga o menino na minha presença, que eu vou fazer a circuncisão dele, e eu vou dar-lhe um nome. E quando completou o 8º dia, aquele menino foi trazido à presença de Davi. Davi amou ele, levantou o menino, consagrou o menino e disse assim, o nome dele será Salomão, que significa pacificador. Com 16 anos Salomão herdou o trono à capa do seu irmão, reinou por 40 anos em Israel, e foi a idade mais gloriosa do povo judeu. Não é do jeito que eu e você queremos, não é do nosso jeito, é do jeito que Deus quer. Deus está dizendo, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Coloque sobre os seus pés nessa hora. Fecha seus olhos. Eu quero fazer uma oração para você aqui rapidamente. Eu não sei como você está, eu não sei como está a sua vida, eu não sei qual é a situação que você está vivendo, meu. Talvez seu inimigo pense que as coisas já acabaram, mas Deus está dizendo aqui hoje, não importa como elas estão, importa como elas vão ficar, porque depois que Deus entrar na causa, meu irmão, não tem demônio, não tem capeta, não tem inimigo que segure. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, aqui eu apresento a tua igreja, eu apresento o teu povo nesta hora, Senhor. Pai, a tua igreja, Pai, vai de encontro a cada coração aqui nesta noite, ó Pai. Deus, eu não conheço a vida, a dificuldade, Senhor, mas o Senhor tudo sabe, o Senhor tudo conhece. Talvez alguém aqui esta semana tem que tomar uma decisão, ó Pai. Talvez a coisa não tem saída, não tem nenhuma luz no fim do túnel, ó Pai. Mas o Senhor é o Deus de milagre, o Senhor é o Deus da provisão, o Senhor é o Deus que vai na frente. Tu és o nosso escudo, Tu és o nosso guardião, Tu és aquele que exalta a nossa cabeça. Por isso nesta hora, Pai, eu entrego o Teu povo, a Tua igreja. Pai, eu entrego
cada um aqui nesta noite, cada lar, cada casa, cada família, Senhor. Eu abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, para sempre. Amém e amém. Amém, querido.